Vamos lá, da sequência em português, capítulo 7, grupo 2, página 48. Ok? Vamos lá? Todo mundo junto? Neste capítulo falaremos sobre busca e seleção de informações, dando sequência ao capítulo anterior, onde vimos os gráficos e as tabelas. Veremos também outras formas de utilizarmos as vírgulas, tá? Bom, vamos lá? Então, pegaram a apostila? Estão na página 48? Vamos acompanhar a leitura então? Ok. Já sabemos, a esta altura, como é importante ter curiosidade, pesquisar informações e divulgar os resultados que venham dessas informações. Mas também é necessário ter o cuidado de, ao realizar pesquisas, saber como e onde fazer isso. Hoje em dia, somos rodeados de informações e novidades que chegam até nós a cada instante. Essas novidades chegam pelos mais variados caminhos, sendo um dos mais comuns a internet. É muito fácil encontrar informações na rede mundial de computadores. Mas será que todas são confiáveis? O tempo, enquanto passa, vai mudando as coisas. Antigamente, para buscar uma informação específica, era necessário ir a uma biblioteca e procurar um livro ou uma enciclopédia. Hoje, diante de uma tela, temos uma quantidade enorme de informações à nossa disposição. Será que com isso ganhamos tempo? Ou acabamos gastando mais tempo na rede do que deveríamos? Como é nossa relação com o passar dos dias, das horas, dos minutos? De onde vem essa história toda de tempo? Vamos descobrir um pouco dele agora. Você perceberá que faltam algumas informações no texto. Pesquise-as e preencha as lacunas. Então vamos lá. Cronos, o tempo, ou seja, mais forte que um titã. Dizem que Cronos, o guardião do tempo, um dos incríveis titãs, sempre foi muito poderoso. Ele era filho de e de, então são essas lacunas que vocês vão ter que procurar. Pesquisar na internet, né? Pode ser na internet. Cronos era filho de quem? Imagine ter o poder de controlar o tempo. Isso, sim, é ser forte. Cronos tinha tanto medo de perder esse poder, mas tanto medo, que devorava todos os filhos que tinha. Só um deles, Zeus, é que conseguiu se salvar, protegido por sua mãe. Como será que era o nome dela? Vocês vão ter que pesquisar. Parece que ela embrulhou uma pedra num pano e fez Cronos engolir a pedra no lugar do pequeno Zeus. Que esperta! Um Deus que engole os filhos. Será que o tempo também não engole a gente? Temos horário de acordar, de almoçar, de sair, de chegar. Temos horário para tudo. É como se Cronos estivesse ao nosso lado durante todo o dia para tomar conta da gente. Mas, sabe, podemos ser ainda mais poderosos do que ele. Quando aproveitamos o nosso tempo fazendo o que amamos ao lado de quem nos quer bem, vencemos Cronos. Quando nos damos tempo para respirar fundo, ouvir uma música ou o silêncio, também vencemos Cronos. Então, desacelere, aproveite cada momento e você será mais forte que um titã. Aí desse textinho, então, nós vimos, né, que Cronos era o deus do tempo, né? Vocês vão ter que pesquisar quem eram os pais dele, tá? E ele gostava de controlar tudo. Inclusive, por isso, se ele se sentisse ameaçado, ele engolia, né? Devorava os filhos. Somente um, que foi o Zeus, que não foi devorado, porque a mãe conseguiu, foi mais esperta que ele, né? Fez ele engolir pedra no lugar do Zeus, né? Bom, dando sequência, nós vimos no outro capítulo a respeito da vírgula. Naquele capítulo, a gente viu que a vírgula é usada num chamamento. Lembra que eu falei? Se a gente for chamar alguém, é como se a gente tivesse que dar uma pausa e colocar uma vírgula, né? Quarto ano, vírgula. Vamos começar? Mamãe, vírgula. Faz favor um pouquinho.
Então, quando eu tenho um chamamento, eu devo colocar uma vírgula. Agora, olha lá outro caso. Releia este trecho do texto. Dizem que Cronos, o guardião do tempo, um dos incríveis titãs, sempre foi muito poderoso. Olha o trechinho ali. Dizem que Cronos, o guardião do tempo, um dos incríveis titãs, sempre foi muito poderoso. Nesse trecho, a vírgula foi usada 3 vezes. Nesse caso, ela foi usada para separar expressões que explicam algum outro termo anterior. Então, olha lá. Quem era Cronos? Aí está entre vírgulas para explicar a expressão anterior de quem era Cronos. Ele era quem? O guardião do tempo. Aí mais uma vírgula, um dos incríveis titãs. Então está explicando que Cronos era, além de ser um guardião do tempo, ele era um dos incríveis titãs, tá? A expressão o guardião do tempo explica o substantivo Cronos, assim como a expressão um dos incríveis titãs. Como essas expressões foram colocadas entre Cronos e o restante do enunciado, para explicar quem foi esse personagem, vírgulas devem ser empregadas para isolar essas expressões, deixando-as bem marcadas no trecho, tá? Então, podemos perguntar, como já foi dito, quem era Cronos? Aí a resposta, explicando quem era, está entre as vírgulas, que é o guardião do tempo e também que ele era um dos incríveis titãs, tá? Observe outros exemplos, outros enunciados. Primeiro, Oceano, Céus, Crio, Hipérion, Jápeto, Tétis, Febe, Temis, Teia e Mnemosine são os outros 11 titãs. 2. A mãe de Zeus entregou uma pedra ao marido e disse: Tome, Cronos, mais um filho para você devorar. 3. Oceano, o comandante das águas, teria gerado todos os mares, os rios e os riachos. 4. Já Zeus, avô de Apolo, um deus bem poderoso, era também avô de Ártemis, uma deusa selvagem. No enunciado 1, as vírgulas foram usadas para separar os termos de uma enumeração. A enumeração é uma lista de palavras ou expressões colocadas lado a lado, como os 11 nomes de titãs. Olha lá no 1. Eu não li com vocês 11 nomes de titãs? Olha lá. Oceano, vírgula, Zeus, vírgula, Crio, vírgula. Então, está enumerando todos. Por isso que foi usada uma vírgula em cada um. Repare bem que o último item da enumeração aparece precedido pela palavra e, sem colocar vírgula. No enunciado 2, as vírgulas foram usadas para isolar o nome do titã, que é chamado por esposa, que nós já vimos que é um chamamento. Ela foi chamá-lo, colocou entre vírgula. No enunciado 3, as vírgulas foram empregadas para isolar uma expressão explicativa e marcar uma enumeração de expressões, finalizada com a palavra e. Então, ali no 3, olha lá, oceano. Quem era Oceano? O comandante das águas. Então, é uma expressão explicativa, está explicando quem é o item anterior, né, o substantivo no caso de oceano, e ele foi colocado entre vírgulas. No enunciado 4, as vírgulas foram usadas para isolar expressões explicativas. Olha lá, no 4. Já Zeus, avô de Apolo, um deus bem poderoso, era também avô de Ártemis, uma deusa selvagem. Então, ó, já Zeus, quem era Zeus? Avô de Apolo, que era também, está explicando, um deus bem poderoso, que era também avô de quem? De Ártemis. E Ártemis, quem era? Uma deusa selvagem. Então, cada explicaçãozinha ali foi colocada entre vírgula. Vamos para o exercício agora, número 1, da página 50. Olha lá. Releia este trecho. Já Zeus, avô de Apolo, um deus bem poderoso, era também avô de Ártemis, uma deusa selvagem. Quais são as expressões explicativas que aparecem nesse trecho? Nós já acabamos de ver lá na página anterior, né? Vocês terão que escrever, então, quais são as expressões nesse trecho que indicam explicações.
Então, como vimos anteriormente, as explicações estão entre as vírgulas, tá? Então, olha lá, vamos fazer uma pergunta para sabermos. Zeus. Quem é Zeus? A explicação está a seguir. Quem ele era? Uma das explicações, avô de Apolo. Que mais? Quem mais ele era? Um deus bem poderoso, não é? Que era também avô de Ártemis. E no caso, essa Ártemis era o quê? Uma deusa selvagem. Então, as explicações ali estão entre as vírgulas, é só vocês colocarem ali nas linhas das respostas, tá? Número 2. Faça linhas ligando essas expressões aos substantivos que elas explicam. Esse daqui eu vou fazer com vocês, para facilitar um pouquinho, tá? Então, vamos lá. Nós devemos ligar os substantivos às expressões que indicam explicações sobre eles. Quem é o substantivo, então, dessa frase? Céus, tá? Qual é a explicação sobre Zeus? Então, olha lá, eu já coloquei a flechinha. Zeus, a explicação dele era quem? Avô de Apolo. Quem era Apolo? Olha lá a próxima explicação, já coloquei a flechinha. Um deus bem poderoso. Quem era Ártemis? Uma deusa selvagem. Aqui eu fiz com vocês para ajudar. Então, nós tivemos que ligar os substantivos às suas explicações que estão entre vírgulas. 3. Você se lembra de outras palavras com significados relacionados ao tempo que venham de Cronos? Nós vimos no texto que Cronos, o Senhor, é Deus do tempo, não é? Então, vocês vão ter que pesquisar, lembrar outras palavras que venham de Cronos, que no caso indicam tempo. Eu vou dar um exemplo, aí vocês pesquisem mais uns 3 pelo menos, ok? Uma palavra que venha de Cronos, que tem a ver com tempo, é a palavra cronômetro. Para que serve um cronômetro? Acho que todo mundo sabe, né? Nós usamos ele para marcar o tempo, não é mesmo? Para cronometrar uma corrida, uma brincadeira, natação e assim por diante. Então, se vocês já quiserem colocar a palavra cronômetro, pode colocar, e aí vocês pesquisem mais umas 3, combinado? Tá. Exercício 4. Quando lemos que Cronos devorava seus filhos, também podemos entender que isso representa algo que faz parte da vida de todas as pessoas. Trata-se de ideia de que, olha lá na A, não é o tempo o responsável por envelhecermos. B, o tempo nos devora apenas quando estamos à toa. C, Cronos existe até hoje e é uma pessoa. D, o tempo controla a vida humana, inclusive sua passagem. E, a história de Cronos não tem nada a ver com a vida dos seres humanos. Então, aqui no 4, Cronos, ele controlava o tempo, ele controlava a vida das pessoas, não é? Então, vocês vão ler as alternativas e assinalar a correta de acordo com o texto, de acordo com o que o Cronos fazia, tá? 5. Por sua atitude de proteger o filho Zeus, podemos dizer que a mãe do bebê foi o quê? A, inconveniente. B, sagaz. C, ingênua. D, intransigente. E E, egoísta. Nesse exercício, pessoal, primeiramente, vocês terão que usar o dicionário, caso não conheçam o significado de algumas palavras, para então depois ver qual foi a real atitude da mãe. Então, se você não sabe o que é inconveniente, a atitude da mãe foi inconveniente, mas o que é ser inconveniente? Vai primeiro buscar no dicionário o significado da palavra inconveniente para ver se a atitude de proteger o seu filho, né, os Zeus, se ela foi inconveniente. Então, vocês vão ver, vão pesquisar para depois assinalar a resposta correta, ok? 6 da página 51 agora. Leia as frases a seguir. A. Além de Cronos, havia 11 titãs, criaturas poderosas com características inacreditáveis. B. Mnemosine, guardiã da memória, da lembrança, preserva as ciências e as artes. Agora complete a frase a seguir. As vírgulas nas frases dos itens anteriores
foram usadas para isolar expressões? Nós temos que lembrar o que foi dito anteriormente sobre o uso das vírgulas para então saber o porquê as vírgulas foram usadas para isolar expressões que indicam o quê. Qual é a nova expressão que a gente aprendeu? Nós já tínhamos visto no capítulo anterior que as vírgulas são usadas para um chamamento. Agora aqui, se vocês observarem, além de Cronos, havia 11 titãs, que era o quê? Criaturas poderosas, que tinham o quê? Características inacreditáveis. Então, por que essas explicações... Ops! Por que essas expressões estão entre vírgula? Porque elas indicam expressões. Aí vocês coloquem a resposta, tá? Bom, continuando nessa página ainda, olha lá. Leia o texto para responder as questões. Depois de ler o texto sobre Cronos e os outros textos que tratam de falta de tempo das crianças, a turma resolveu fazer uma pesquisa sobre quantas horas de sono, em média, cada um dos alunos tinha por noite. Veja o que os alunos responderam. Então, aqui, eu não vou ler todos com vocês, depois vocês leiam cada um o seu, tá? Então, olha lá, a Amanda diz que ela tem quantas horas de sono por noite? 10. Ana Luísa, durmo 12 horas por dia, tenho muito sono. André, durmo 9 horas, em média, e assim por diante. Vocês leem os demais para ver quantas horas por noite cada aluno, cada criança aí dorme, tá bom? Olha o exercício 7 da página 52. Agora é preciso organizar em uma tabela os dados obtidos. Preencha o modelo. Nós temos uma tabela aqui e nós temos que preencher essa tabela com os dados obtidos ali na página anterior, que foi com as horas de sono que cada criança tem. Nesse exercício, vocês terão que organizar a tabela referente às horas de sono. E uma dica importante, vocês têm que organizar essa tabela pelo número crescente de horas de sonos, quer dizer, do menor para o maior. O livro já nos trouxe a primeira linha preenchida, então é só vocês voltarem nos dados e continuar preenchendo a tabela. Então, olha lá, horas de sono, 4. Quantos alunos dormem 4 horas por noite? Aí o livro já nos trouxe, 1 aluno. Próxima quantia de horas de sono, que nós vamos em ordem crescente, do menor para o maior. Então, vocês voltem lá nos dados para poder preencher a tabela, tá? No exercício 8. No total, quantos alunos foram entrevistados? É só a gente contar ali, né? Se você já preencheu a tabela corretamente, conta o número de alunos ali. Ou volta e conta ali na página anterior. 9. Que aluno costuma dormir por mais horas? Qual é o nome do aluno ou da aluna que costuma dormir mais tempo por noite? 10. Quantas horas dorme esse aluno? Então, no nome você vai colocar o nome da pessoa que dorme mais tempo e no 10 você vai colocar a quantia que ela dorme ou ele dorme por noite. 11. Que aluno costuma dormir por menos horas? Então, vocês vão lá buscar qual é o nome do aluno ou da aluna que dorme menos por noite. E no 12, a quantia de horas que esse aluno ou essa aluna dorme por noite, tá? Agora, no exercício 13 da página 53, vocês terão que anotar o número de horas dormidas abaixo de cada coluna do gráfico. Ali na página anterior nós fizemos a tabela. E aqui é o gráfico de barras, como nós fizemos no capítulo anterior. É só colocar a quantia de horas dormidas aqui de cada aluno embaixo de cada coluna de barra, ok? 14. Se você observar, existem palavras que têm relação com o tempo e que vieram da palavra Cronos, que era o guardião do tempo. Você sabe o nome do objeto mostrado na imagem e o que essa palavra significa? Olha esse objeto aí do lado. Eu dei um exemplo dele e na outra atividade lá atrás, né? Que ele é utilizado para quê? Para marcar o tempo, uma corrida, uma natação, uma brincadeira. Qual foi o nome mesmo que eu tinha dado? Vocês lembram? Então, vocês coloquem aqui, tá? 15. Releia esta passagem do primeiro texto. Temos horário de acordar, de almoçar, de sair e de chegar. Temos horário para tudo. Explique por que as vírgulas foram empregadas nessa passagem. De acordo com o uso das vírgulas, quarto ano,
Por que elas foram usadas aqui? Nós usamos para um chamamento, não é? Para isolar expressões que indicam explicações, para enumerar algo, e aqui então foram usadas para, aí vocês coloquem aí, tá? Bom, nós vamos parar por aqui. A sequência desta página, dessas atividades, nós vamos fazer em uma outra aula, combinado? Bom, por hoje é só, fiquem bem, façam com atenção, beijos e até mais.